Alô, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nós aqui no nosso 20º dia de jejum, no nosso penúltimo dia de jejum, que o Senhor possa estar falando de forma muito especial ao seu coração. Nós estamos chegando ao término dessa campanha e ficamos muito felizes de poder ter você aqui conosco. Dias que o Senhor tem falado muito ao meu coração, dias que o Senhor tem se revelado, tem ministrado do seu Espírito sobre mim. E eu não tenho dúvida de que tem falado também muito ao seu coraçãozinho. Nesse 20º dia, nesse penúltimo dia, o tema é tornando-se um intercessor, tornando-se alguém que intercede a favor de alguém. E será chamado reparador de brechas. Reparador de brechas. Reparadora de brechas. E um dos ministérios mais lindos no reino de Deus é o da intercessão. Intercessão é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que a gente, olhando para a vida de Jesus era a coisa que Jesus mais dava valor, né? A vida com o Pai, a consagração, a intimidade dele, né? A vida de intercessão, intercedendo, né? Nós vimos ainda, se não me engano, no 18º dia, e a favor deles eu me santifico. A santificação de Jesus, né, era voltada para o serviço, e a favor deles eu me santifico, e por eles eu me santifico. E a intercessão, você interceder por alguém, não é simplesmente a oração de quando nós orarmos, nós dedicarmos a nossa vida mais a Deus, de um tempo de oração. A oração, ela é uma disciplina espiritual, mas ela não pode ser encarada como algo obrigatório. Ela tem que ser algo espontâneo. No fundo, né, a sua essência, aquilo que te motiva a estar falando com Deus. Então, quando você se torna uma pessoa que ora para interceder por alguém, então é uma coisa fantástica. Intercedor é aquele que se coloca no lugar do outro, pleiteia a causa dele como se fosse a sua própria causa. Interceder é estar entre Deus e a própria pessoa, né? E a favor dela, tomando seu lugar, sentindo as suas necessidades, de tal maneira que luta em oração até alcançar a vitória na vida daquele por quem está intercedendo. Não é assim? Você que é mãe, intercedendo pelos seus filhos. Você que é pai, intercede igualmente pelos seus filhos, pela sua família. Não é assim quando você tem alguém que lhe é muito querido e intercede? E quando você tem pessoas que solicitam simplesmente que você interceda por ele em oração a Deus? Pessoas que se encontram debilitadas, enfermas, desanimadas, desistidas e tristes, e você possa se colocar como um intercessor, né? Aquele que vai trazer a carga de Deus para a pessoa, aquele que vai vir com aquilo que vem de Deus e traz para a pessoa. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, bem tosco, mas os varões principalmente vão entender bem isso. Eu acredito que as irmãs também, quando você fala daquele instrumento que é uma chupeta, né? A gente fala de dar uma chupeta no carro, quando a bateria de um carro ela acaba, fica arriada, então precisa dar uma chupeta. Então se coloca um conjunto de cabos, coloca na bateria daquela que a bateria está boa, está viva, está poderosa, está forte, está cheia de energia ainda, liga o carro e conecta ela na outra bateria que está arriada, que está sem vida, né, e de repente aquela outra bateria que está sem vida, ela é energizada, ela é empoderada, ela recebe uma carga nova.
Então aqueles cabos, aquelas conexões fazem o trabalho de interceder, né? Uma conexão entre aquele que está com carga, com energia para oferecer e aquele que não tem nenhuma, que já não tem vida e precisa de uma intercessão. Assim é o intercessor, aquele que intercede, a intercessora, né? Aquela que intercede. Em Ezequiel 22:30, diz o texto bíblico, mostra que uma vez Deus procurou a nação de Israel de alguém que se colocasse na brecha perante ele, em favor daquela terra para que ela não fosse destruída, mas não encontrou ninguém. Que coisa mais terrível, né? Coisa bem terrível isso. Não encontrou ninguém. Deus não encontrou nenhum intercessor. Então, personagens bíblicos que andaram com Deus foram intercessores. Abraão intercedeu por Ló, pelas cidades de Sodoma e Gomorra, cidades impenitentes que acabaram do jeito que acabou. Quando elas estavam prestes a serem destruídas, Moisés se colocou na brecha em favor do povo de Israel quando eles fabricaram um bezerro de ouro e provocaram a indignação do Senhor. Daniel, entendendo que o cativeiro de Israel na Babilônia estava chegando ao fim, orou pelo seu povo, confessando os pecados de toda a nação, chamou para si alguém ali, né, alguém que se colocava na brecha. Daniel fez isso, né? Jesus, na oração sacerdotal dele, lá em João capítulo 17, clamou ao Pai não somente pelos seus discípulos, mas também por todos que haviam de crer nele, né? João 17:20. Deus conta com as suas orações para que o reino dele seja estabelecido nessa terra, para que a vontade dele seja feita, né? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Então, diariamente, a oração, quando Jesus ensina a orar, ele fala de uma oração que deveria ser diária, mas não uma coisa que seria como um mantra que deveria ser repetido, né? Não, mas ele fala de conceitos, de princípios que deveriam nortear as nossas orações diárias, né? Então, por quê? Jesus lá em Mateus 6, de 9 a 10, a fim de que trabalhadores, né, possam ser enviados para essa obra de Deus, né? E as obras de Satanás, elas sejam destruídas também. Está lá em Lucas capítulo 10, 19. Tudo isso, o Senhor, ele procura intercessores, ele quer intercessores, ele busca intercessores e intercessoras, né? Então, assim como Deus deseja que cada crente seja um ministro, ele espera que cada um de nós sejamos um intercessor, uma intercessora. Então, há muita coisa para você fazer através da oração, por intermédio da oração. Todos os dias temos muitas coisas a colocar diante do Senhor, necessidades de irmãos, a obra de Deus, o estabelecimento do reino de Deus. Há muita coisa que a gente pode fazer, tem que fazer, não tenha dúvida disso, né? Por intermédio da oração, há muitas coisas que nós precisamos nos colocar na brecha. Então, coloque-se na brecha em favor da sua casa, da sua família, dos seus amigos, das suas amigas, da sua igreja, da sua nação, principalmente nos tempos que nós temos vivido, né, do nosso estado. Então, há muitas coisas que nós precisamos nos colocar na brecha, né? Sermos intercessores, que vocês veem que foi gradativo, né? Desde que nós começamos, falando sobre, lá no início, nos primeiros dias de jejum, Deus fazendo uma advertência, chamando a atenção do povo, que eles estavam completamente equivocados nas suas intenções do jejum, e até chegarmos passando pelas bênçãos, pelas promessas de Deus, e mais do que isso, nos empoderando e nos fazendo sermos intercessores. Essa mudança, essa transformação radical, né, que Deus gostaria que acontecesse. Então, se coloque na brecha, seja um intercessor, seja uma intercessora,
Deixa que o Espírito Santo de Deus lhe conduza nesses dias, né, que sejam, assim, dias que você vai olhar para trás e dizer assim, os 21 dias de jejum foram dias de bênção, dias de transformação, dias de mudança, dias que marcaram um tempo na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, na minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Shalom, um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso último dia de jejum.